Shalom, queridos, graça e paz. Aqui é o pastor Tiago quem vos fala. Quero agradecer aí a todos os nossos ouvintes, todos aqueles que nos acompanham aí pelo Facebook. Eu queria deixar uma palavra hoje para vocês, irmãos, a respeito de profeta, aquele que é chamado por um cargo que o Senhor nos dá, que é o profeta, e aqueles que recebem um espírito de profecia. Há uma grande diferença entre o profeta e aquele que tem o espírito de profecia. Porque nós entendemos, irmãos, que o profeta é todo aquele que vem e declara bênção sobre as nossas vidas e diz isso, aquilo outro, que nós vamos prosperar, que nós vamos... Não que nós sejamos impedidos disso, não. Mas isso não é o profeta, isso é um espírito de profecia. Amém, irmãos? O profeta verdadeiramente é aquele que nos traz juízo sobre um povo. O profeta na igreja é aquele que direciona o povo. Então, talvez, muitas das vezes, o profeta não é muito bem quisto, porque aquilo que ele libera sobre a igreja é direcionamento. Assim foi em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia. Os profetas sempre chamaram o povo para um juízo. A Bíblia nos diz que o último dos profetas foi João Batista, e ele nos chamou todo aquele povo para um arrependimento. Então, quando nós falamos de profeta, é a respeito de arrependimento. A Bíblia nos diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 18, que Acabe, certa vez, mandou que 400 profetas, perguntou para 400 profetas se ele podia atacar Ramote de Gileade. Ele e Josafá juntos. E os 400 profetas profetizaram que ele deveria ir. E por um determinado tempo Josafá teve um entendimento e pediu para ele, mas não há mais nenhum profeta aqui. Imagine bem, irmãos, eles já tinham ouvido 400 profetas. Havia 400 pessoas profetizando a respeito de que eles poderiam atacar Ramote de Gileade. Mas em determinado tempo eles mandam chamar Micaías. E Micaías vem e diz para ele que ele não poderia atacar Ramote de Gileade. Porque esse sim era o profeta do Senhor. Esse sim veio colocar Acabe num caminho, mostrar a Acabe que ele estava em pecado, não adiantaria ele ir para a guerra, que ele ia morrer. Foi essas as palavras do profeta Micaías. Então ele mostra para Acabe que ele não deveria ir, certo? Mas aqueles outros 400 profetas estavam incumbidos com... aqueles não são profetas, eles têm um espírito de profecia. É diferente daquele realmente que é o profeta. O profeta é aquele que indica o direcionamento, aquele que mostra um direcionamento. E às vezes, quando nós mostramos o direcionamento para as pessoas, é difícil, não é fácil. As pessoas não gostam, as pessoas saem da igreja, ou eu não gostei daquilo que o pastor Tiago me falou, porque não é fácil para nós sermos direcionados. Sabe por quê? Quando nós somos direcionados, nós somos confrontados, certo? E então eu quero deixar essa mensagem hoje para nós tomarmos muito cuidado de lugares que a gente vai, que o Senhor manda te dizer isso, o Senhor manda te dizer isso, e a gente fala assim, nossa, fulano é profeta de Deus. Não, às vezes ele tem apenas um espírito de profecia, né? E nesse texto que eu falei, de 2 Crônicas, capítulo 18, é muito claro quando Deus diz a quem eu enviarei para enganá-los. E a Bíblia nos diz que dá para nós entendermos que Satanás se coloca diante de Deus e fala, eu engano. Mas como você engana? Deus pergunta. E ele diz, eu colocarei um espírito de engano em todos os 400 profetas. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Às vezes o Senhor manda te dizer que você vai ser rico, que você vai ser bênção, que o teu casamento vai ser isso, teu casamento vai ser aquilo. Preste atenção, irmãos. Se não houver um conserto, tome cuidado. Tome cuidado, que isso pode ser perigoso. Eu quero deixar um texto aqui para vocês refletirem aí, que está em Jeremias, capítulo 28, verso 7, a qual Jeremias está dizendo a respeito dos profetas. Jeremias diz assim, mas ouve agora esta palavra que eu falo a ti e a todo o povo para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato, enviado do Senhor. Então, irmãos, tomemos muito cuidado com os profetas que há por aí. Sabe por quê? Jeremias está dizendo aqui, aqueles que dizem que vieram antes dele, profetizaram peste, guerras, trouxeram um entendimento do povo, que se o povo se volta a Deus, não haverá guerra, não haverá peste. Mas se eles não se voltarem a Deus,
profeta profetizava guerra, peste, tudo. E aí ele chama a atenção nossa, dizendo, e aquele que profetizar bênçãos só vai ser reconhecido como profeta de Deus realmente quando a bênção acontecer. Então tomemos muito cuidado, irmãos. Vamos entender aí, eu estou chamando vocês essa tarde para nós entendermos o que é o profeta verdadeiramente e quem tem apenas o espírito de profecia. Há uma diferença muito grande nisso. O profeta sempre vai ser aquele que vai te puxar a orelha, sempre vai ser aquele que vai te direcionar, aquele que vai te pedir, larga a mão disso, daquilo, outro, renuncia, essa é a palavra certa, renuncia isso ou aquilo. Amém, irmãos? E o espírito de profecia é aquele que você vai ter isso, aquilo outro, e nós sabemos que não é muito bem assim. Amém, irmãos? Fica aí então, tchau para vocês, Deus abençoe. Quero convidar vocês para que estejam conosco todas as quintas, às 19h30, na rua Ulisses Silva, número 65, ou então aos domingos, às 18h30, na rua Ulisses Silva, número 65. Ministério Conhecendo a Cristo no Partir do Pão. Venha fazer parte dessa família com a gente. Amém? Tchau, Deus abençoe.